Boa noite, família do canal Psiquiativa. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Boa noite a todos vocês que acompanham o nosso conteúdo, a todos vocês que assistem os nossos vídeos, né? Todo dia, não perde os nossos vídeos. Sempre tá aí, né? Comentando, curtindo, compartilhando os nossos conteúdos. E para os nossos novos inscritos, né, que está chegando no canal Psiquiativa agora, tá? Então, seja bem-vindo nesse canal, minha gratidão a todos vocês, né, que acompanham os nossos vídeos, a todos vocês que todos os dias têm feito seus comentários, têm interagido conosco, né, seja através das mídias sociais, do Instagram, né, através do WhatsApp. Então, muito obrigado, né, minha gratidão a vocês que compartilhe o nosso conteúdo. Pessoal, essa semana, como eu falei com vocês, essa semana agora é a minha primeira semana oficialmente atendendo, né, como um terapeuta da TRG, tá? Como algumas pessoas me perguntaram nos vídeos anteriores, eu já vinha fazendo o atendimento, né, de alguns pacientes. Porém, os meus pacientes anteriormente não eram remunerados, então eu não tinha um salário, né, de terapeuta, eu não recebia financeiramente por causa disso, né? E, inclusive, teve várias pessoas, né, que até mesmo chegaram até me criticar, né, por causa disso, falando: Ricardo, por que você está dando atendimento gratuito? Mas, na verdade, pessoal, quando eu decidi fazer esse curso de terapeuta, o meu maior objetivo sempre foi trabalhar, né, ajudando pessoas, né, ajudar pessoas a, a resolver os seus problemas, né, emocionais, né, psicológicos. Então, eu já tinha feito esse compromisso comigo mesmo, né, de parar de trabalhar na construção civil e trabalhar com alguma coisa que pudesse, de fato, fizesse mais propósito, que tivesse mais significado para mim, né? Por isso eu escolhi trabalhar como um terapeuta. Então, os meus primeiros pacientes foram gratuitos, foram completamente voluntários, tá? Então, não tive remuneração. E agora, essa primeira semana agora, eu quero gravar com vocês como que como que está sendo essa nova jornada como um terapeuta agora remunerado, né? Então, recebendo, né, pelas minhas consultas, tá? Essa semana agora, já comecei a fazer alguns atendimentos, né? Não são muitos, né? São poucos, mas já estou atendendo já algumas pessoas já. E esses agora, como eu disse, já vai ser remunerado, né? Então eu vou receber por cada consulta. Mas eu quero compartilhar um pouco dessa jornada com vocês, como que está sendo, né? Como que quanto que eu ganho, né, atualmente, né? Muitas pessoas perguntam, dá para se manter? Como que está sendo? Então, pessoal, primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui. Em primeiro lugar, como eu disse, né? Essa é a primeira semana atendendo como um terapeuta. Então, ainda não dá para poder falar sobre valores, né? Haja vista que são poucas ainda as consultas, né? Então, eu ainda não tenho como estipular, dizer qual que é o valor que eu ganho atualmente, né? Eu tenho a minha meta, né? Eu tenho a minha meta mensal, então eu tenho um valor X que eu quero sim, né, chegar a esse valor por mês, mas ainda, né, ainda não, essa não é a realidade, né? Então, eu tenho ainda uma média mais ou menos de 4, 5 pacientes por semana, né? Sou muito grato a Deus por isso. Eu sei que todo início, né, tem a sua dificuldade, né? Então eu não posso, eu não me preocupo com essa questão,
porque eu sei que todo início, já trabalhei com construção civil, já trabalhei em outras áreas também, já empreendi em outras áreas, então eu sei como que é difícil, né, o início dessa jornada, de você divulgar o seu trabalho, de você conhecer novas pessoas, até porque eu fiquei um ano e 8 meses, quase dois anos estudando. Então, eu não tive como fazer muito network, né? Perdão. Então, agora que eu estou começando a investir um pouco mais no network, né? Então, agora eu estou saindo um pouco mais, participando de algumas palestras, participando um pouco mais ativamente também no Instagram, né? Também tenho aqui o meu canal onde que eu crio conteúdo. Aqui também é a oportunidade que eu tenho também de divulgar o meu trabalho, mas o network mesmo eu comecei a fazer agora. Então agora que eu comecei a sair de casa um pouco mais, né, recebendo já alguns convites, né, para falar sobre saúde mental, mas também com outros temas também. Então, como eu disse, falar sobre dinheiro, pessoal, ainda não é possível, né, passar um número, porque eu ainda estou nesse processo inicial. Então, só para tirar a dúvida de algumas pessoas que têm me perguntado. Então, porque tem pessoas falando, vale a pena, Ricardo, trabalhar como um terapeuta? Pessoal, eu tenho certeza que vale sim, porque trabalhar como terapeuta não é algo que envolve somente a questão financeira, embora, né, todo o propósito de vida ele tem que ser algo que te mantém, né? Eu tenho minhas contas, eu tenho as minhas coisas para poder pagar, né? Eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, eu tenho objetivos, mas desde o início não foi sobre dinheiro, mas vale a pena sim, pessoal, trabalhar como terapeuta. Embora os resultados ainda, o que eu ganho hoje, né, não paga nem 10% do investimento que eu já fiz, mas eu penso no retorno a longo prazo, tá bom? Então, só respondendo a pergunta de algumas pessoas aqui sobre se vale a pena trabalhar como terapeuta. Eu tenho certeza que vale, porque hoje, só de poder ter a oportunidade de estar trabalhando no conforto da minha casa ou de qualquer lugar do mundo. Pessoal, qual é a profissão que te dá essa autonomia hoje, né? A não ser sendo um criador de conteúdo ou sendo uma profissão que te dá essa liberdade geográfica. Então, hoje, atendendo como um terapeuta, eu tenho a oportunidade não só de ganhar dinheiro, mas também de atender em qualquer lugar do mundo que eu estiver, né? E também a oportunidade do network, porque hoje eu tenho pacientes hoje aqui ainda na região que eu moro, né? Porque eu estou começando aqui, mas eu posso atender pacientes em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? Então, inclusive eu já tenho propostas aí, né, para atender, fazer mentorias, de atender pessoas de fora, né? São Paulo, Rio, Santa Catarina, mas como eu disse inicialmente, como ainda o recurso financeiro ainda é um pouco limitado, então eu ainda não tenho como fazer tudo que eu quero, mas essa liberdade geográfica, trabalhar como um terapeuta, ela me dá essa opção, tá bom? Então, pessoal, essa liberdade hoje que eu tenho de poder trabalhar e viajar para qualquer lugar do Brasil, são poucas oportunidades de trabalho que te dá essa opção, né? Então hoje, se eu quiser atender alguém em São Paulo, eu posso atender. Se eu quiser atender alguém no Rio, em Santa Catarina, em qualquer lugar, eu tenho essa opção. Porque eu tanto posso atender presencialmente, mas também posso fazer o atendimento online, ok? Então, tirando essas duas dúvidas primárias, né, a respeito da questão se vale a pena trabalhar como um terapeuta, como já foi respondido, então, como eu disse, vale a pena sim. O segundo ponto, o aspecto positivo que eu tenho
que eu tenho, que eu recebo trabalhando como um terapeuta, é essa oportunidade hoje de ter essa liberdade geográfica. Então, outra coisa mais, pessoal, mais especial na minha perspectiva, é a oportunidade hoje que eu tenho também de conhecer novas pessoas. Então, uma das qualidades que eu posso dizer, um dos pontos positivos de trabalhar como um terapeuta é você poder conhecer pessoas novas o tempo inteiro. Então, eu estou constantemente conhecendo pessoas novas, tá? E isso a cada dia mais só vai crescer. A tendência hoje da profissão de terapeuta, o terapeuta hoje, pessoal, é muito mais do que um terapeuta, né? O terapeuta é um conselheiro, o terapeuta é um mentor, o terapeuta é uma pessoa que hoje, pessoal, na sociedade em si, né, as pessoas hoje têm cada dia mais confiado, né, nessa profissão. Então, um dos aspectos positivos da terapia, de ser terapeuta, é essa liberdade geográfica que eu tenho hoje, tá bom? O terceiro aspecto, pessoal, o terceiro aspecto que as pessoas perguntam, como eu disse, financeiramente, pessoal, ainda não, mas a terceira coisa que as pessoas muito perguntam é sobre essa questão, qual que é o maior desafio que eu enfrento hoje como um terapeuta, inicialmente falando. Vou compartilhar, pessoal, uma questão que eu tenho vivenciado esses dias agora, tá? Eu sei que tudo exige prazo, né? Como eu disse, tudo no início existe, sim, um certo esforço, né? Tem que ter um certo esforço, uma dedicação. Mas qual que é o maior desafio que eu tenho hoje? Pessoal, para mim hoje, como uma pessoa profissional, você aprende a controlar mais, né? Porque um dos maiores objetivos é você ter controle sobre as suas emoções, né? Embora talvez você não consiga alcançar ter o controle total, mas você consegue identificar as suas emoções, né? Então hoje, né, trabalhando com isso, eu consigo identificar quando eu estou ficando um pouco mais ansioso, quando eu estou um pouco mais preocupado, então eu consigo lidar um pouco melhor com isso. Mas como qualquer ser humano, né, porque um terapeuta não deixa de ser um ser humano, né, nós apenas estudamos, nós apenas usamos, né, aquilo que nós ensinamos. Então, um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado nesses últimos dias é com relação à questão, pessoal, a esperar, né? A esperar esse processo de construção, né? Com os meus pacientes, com os meus clientes. Porque qual que é a maior dificuldade de um empreendedor, né? Ou de alguém que faz o investimento? É esperar o retorno financeiro, né? Quem não quer ter retorno financeiro rápido? E quando eu trabalhava na área da construção civil, para mim, que é um dos pontos positivos, né, da construção civil, é que quando eu estava trabalhando, o recurso financeiro entra muito rápido, né? Inclusive, eu até falei que um dos benefícios de trabalhar na construção civil é que o dinheiro entra muito rápido. Então, se você pega uma empreitada, se você pega uma construção ali a metro, né? Mas, melhor dizendo, a empreitada, você consegue levantar financeiramente muito rápido, né? Se a pessoa tiver uma boa administração financeira, ela consegue levantar muito rápido. Então, hoje, trabalhando como um terapeuta, tendo que divulgar o meu trabalho e esperar esses resultados, realmente é um pouco desafiador. Porque antes, com 15 dias, com 30 dias, eu conseguia tirar em média mais ou menos aí, até não vou colocar um valor baixo, né, pessoal, para o pessoal não achar que a gente está inventando, mas dava para tirar uma média até R$4.000 por mês, mais ou menos isso.
Porém, como eu disse, na empreitada ou a método, dá para você tirar muito mais do que isso, tá, pessoal? Já peguei serviço aí que eu tirei muito mais do que isso. Mas um pedreiro hoje, um mestre de obra, um profissional da área que eu trabalho, que eu já trabalhei, você consegue tirar até R$ 7.000 por mês, tá bom? Mas eu vou falar aqui do tempo que eu trabalhei, que foi até há 2 anos atrás, então eu já consegui tirar uma média de R$ 4.000, R$ 4.500 por mês. Então, por quê? Mas o trabalho era braçal. Então eu trabalhava na diária, uma média de 150, R$ 200 por dia. Então eu conseguia, assim, todo mês aí tirar uma média de R$ 4.000 por mês, tá bom? Agora hoje, como eu disse, inicialmente trabalhando como um terapeuta, igual eu falei, eu não tiro nem 10%, entendeu? Do que eu já investi nessa profissão. Então, pessoal, respondendo essa pergunta, então, que as pessoas me perguntaram, Ricardo, qual que é o maior desafio hoje de estar trabalhando como um terapeuta? Com relação à questão de fazer esse primeiro processo de conhecer as pessoas, né? Embora tenha o Instagram, embora eu já tenha o meu canal, mas ainda não tenho tanto alcance assim, pelo fato do meu canal ainda não ser um canal, pessoal, ainda fiz hoje, né, que algumas pessoas me perguntou também, para divulgar o meu trabalho, aqui sendo um criador de conteúdo também, né, que é uma das profissões que eu tenho, trabalho com a internet hoje, tá? Então hoje eu estou aqui produzindo esse conteúdo, falando, né, da minha profissão hoje e também tendo a oportunidade de estar divulgando o meu trabalho. Então, pessoal, como eu disse para você, um dos maiores desafios que eu tenho hoje, respondendo a pergunta de alguns inscritos do meu canal, é com relação à questão de clientes, dos meus pacientes. Então, os meus pacientes hoje pago, né, é uma média apenas de 5 pessoas por semana agora, né, nessa data de hoje. Então, pode ser que daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses que você assista esse vídeo, claro, né, pessoal, acredito plenamente que esse número já vai ter mudado com certeza, tá bom? Primeiro porque eu estou divulgando bastante, já tenho tido muitas indicações, já tenho feito muitas parcerias, então acredito que se daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei daqui quanto tempo você vai assistir esse vídeo, provavelmente a minha agenda já vai estar completa, tá? Porque eu tenho propósito, eu tenho objetivos na minha vida e eu estou fazendo o porquê, né, de alcançar esse objetivo. Então, possa ser, sim, que quando você estiver assistindo esse conteúdo, esse número já vai ter mudado. Mas, atualmente, agora, nessa data de hoje, né, conferindo aqui, para não ter erro, né, para não falar besteira aqui para vocês. Então, nessa data de hoje, pessoal, aqui, dia 25 de agosto, né, que é hoje, nós estamos no mês 8, ainda dia 25 de agosto de 2025, nessa data de hoje, eu ainda tenho, sim, uma média de 5 pacientes na minha semana. Pessoal, tá tudo bem. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar esse vídeo registrado aqui, que nessa data de hoje eu estou apenas com 5 pacientes atendendo, sendo remunerados, tá bom? Então, eu queria compartilhar, até porque futuramente, mais para frente, quando eu gravar outro conteúdo, a cada etapa eu vou estar mostrando para vocês como está sendo aí o meu avanço, né? Como que está sendo, como que está desenvolvendo, a que pé que está, né? Então amanhã ou depois, quando vocês vierem me perguntar novamente, eu acredito plenamente que a resposta vai ser completamente diferente, tá bom, pessoal? Então, esse vídeo de hoje era sobre respondendo as perguntas de algumas pessoas e comunicando para vocês como está sendo a minha primeira semana atendendo como um terapeuta. Quais que são os desafios que um terapeuta passa? Quais são as perguntas mais recorrentes? Quais que são os desafios que nós geralmente enfrentamos, tá?